Quando a gente começa a liberar a palavra, a perspectiva qual é? Que você tem uma palavra para o teu tempo, para o seu momento, que a gente chama de rema, né? É aquela palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Quando você tem uma palavra específica e ela está lá com o teu nome e a ocasião também é específica, nada pode segurar você. Em Hebreus eles dizem que essa palavra é a palavra como a espada de dois gumes. Mas antes disso, só lembrando, né, que acabei não me apresentando, eu sou pastor em Volta Redonda, eu pastorei o Projeto Vida fazem 30 anos, que é a idade da igreja. Nós começamos, eu e minha esposa, ela estava comigo ontem, hoje está descansando um pouco, a gente faz outra viagem hoje à noite. E já há 30 anos nós apacentamos o Projeto Vida lá em Volta Redonda. Como o Subirá disse, já há alguns anos que eu tenho ministrado também para pastores, tem sido uma chamada que Deus tem me dado em um café que faço todos os meses, recebendo pastores do Brasil ali em Volta Redonda. Nós temos 4 filhos, eu e Silvia temos 33 anos de casados e apaixonados, né, pelo ministério e por nós também, pela nossa casa. Então, quando eu falo sobre palavra rema, é quando você tem o que diz em Hebreus, né? Porque a palavra de Deus é como uma adaga de 2 gumes. Que é interessante, porque quando você dá uma aprofundada ali, você descobre que está falando sobre uma espada de 2 bocas. É interessante isso, né? Porque fala sobre uma espada de 2 lados, uma espada de 2 bocas, onde a palavra que sai da boca de Deus é o primeiro gume, e a palavra que você repete do que Deus te falou é o segundo gume. A primeira palavra é o Logos. Qual que é a primeira palavra? Que é aquela palavra da revelação completa de Deus. É aquela onde Deus libera sobre o povo numa mesma medida. Ontem o Subirá falou sobre a justa medida, a chuva que cai na justa medida. Ali está falando sobre uma chuva de palavras, que a palavra ali, chuva em hebraico, é moré. Está falando sobre o ensino, está dizendo que toda vez que Deus queria ensinar o seu povo, ele usava a linguagem da chuva. E é interessante que ele manda na justa medida, mas cada um recebe na capacidade que tem. Ele manda na justa medida, por quê? Porque uma chuva de palavras ele derrama, é uma chuva de ensino, é o que ele está fazendo aqui desde ontem. Só que não adianta, porque a perspectiva de cada um, a recepção de cada um é diferente. Porque Deus não se comprometeu com a sua necessidade, Ele comprometeu com a sua capacidade. Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Só que a gente trata Deus emocionalmente, né? Deus, eu tenho uma necessidade, me ajuda. Ele fala, meu filho, você não tem capacidade para receber isso ainda. Então, ao invés de aumentar o seu desejo, aumenta a sua capacidade. Porque quando você aumenta o teu desejo, não vai mudar nada. Só fica querendo, mais um ano querendo. Mas quando você capacita, ou seja, muda o teu poder de retenção para reter, pode saber que a chuva vem para todos, mas você retém mais que muitas pessoas. Tem alguém aí ou não? Então, o que significa isso? Que uma manhã como essa, um dia como esse, eu sou apaixonado em momentos como esse, porque a palavra de Deus ela é muito precisa, ela é mais cirúrgica do que um bisturi na mão de um cirurgião, do que uma palavra na boca de um terapeuta. Ela tem uma capacidade, como diz o Hebreus, dizendo que ela tem poder de discernir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então eu acredito que quando vem essa faca, essa daga de 2 gumes, é exatamente a palavra Logos, mas quando você libera o rema, essa palavra se torna uma palavra objetiva, específica para o nosso tempo. Agora, o que é essa palavra rema? O que é esse momento que nós estamos vivendo? Eu li há dias atrás sobre o profeta Abacuque, e é interessante que sempre me chamou a atenção a maneira que ele muda ali de assunto, do capítulo 3, 16 para o 17. Eu vou te lembrar, ele entra no modo ainda que. Ele, de repente, ele está vivendo uma crise. Ele chega a dizer no capítulo 3, 16, que a perna dele treme, a boca treme, ele está sentindo náuseas, porque ele viu o futuro sem poder de mudar o futuro. Às vezes você quer ver o futuro, a gente tem essa vontade, né? Mas você imagina você ver o futuro sem poder de mudar o futuro. Você só contempla e tem que ficar esperando tudo acontecer. Como o Luciano disse ontem, tu jejua não é para mudar Deus, tu jejua para mudar o seu coração. E de repente ele se vê cobrando Deus por causa do exílio que vai acontecer, por aquilo que ele viu, e ele chega a expor para Deus, o Senhor fez na vida de Débora, Josué, tu parou o sol, a terra, na verdade, o Senhor abriu lá o mar vermelho, e agora a gente está aqui, só que de repente, ele entra no modo ainda que a figueira não floresça.
ainda que não haja fruto na vide, oliveira minta. Ele vai falando, e ele vai mostrando que ele mudou de local, os pés dele comandam a corça, ele coloca um ambiente, ele vai para outro ambiente, e ali eu vi uma coisa que me ensinou muito Abacuque, que às vezes Deus lhe dá poder para mudar, às vezes Deus lhe dá poder para suportar. Às vezes você não pode mudar nada que está acontecendo fora de você, mas você tem um poder para suportar o que está acontecendo. O primeiro é o milagre fora, o segundo é o milagre dentro. Porque o primeiro, querido, é você mudar um exame, Deus mudou lá uma saúde, uma situação da saúde, um documento, uma situação, o que está para acontecer, e você tem poder de mudança. Só que a gente só acredita que Deus agiu quando as circunstâncias externas mudaram. A gente não viu que Deus agiu quando as circunstâncias internas mudaram. Porque você passou tudo o que passou e você está aqui de pé. Sabe por quê? Porque pode Deus não ter mudado fora de você, mas Deus fez mais do que isso. Ele mudou dentro de você. Abacuque, ele começou a mudar o discurso dele sem a realidade dele ter mudado. Sabe por quê? Porque ele percebeu que a realidade não mudaria, mas ele cresceu. Ele mudou absurdamente, ele mudou de geografia. Ele diz, meus pés estão como o da corça, eu estou subindo, eu estou vendo com outra perspectiva. E é o que Deus quer mostrar para você. Porque o primeiro está agindo fora de você, mas o segundo age dentro de você. Naquela história de Jacó com o anjo, você deve se lembrar, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Só que não mudou o nome do Jaboque. Sabe por quê, querido? Porque Deus muda pessoas. Pessoas mudam lugares. Deus muda primeiro o teu nome, mas Deus não vai mudar o nome do Jaboque para Peniel. Você que vai dizer, a partir de hoje o teu Jaboque vai ser Peniel. Porque Deus mudou já o teu nome, agora o resto é contigo. Você transforma ambientes que estão à sua volta. Então é nesse entendimento que eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O tema da minha mensagem é rupturas. Fala comigo, rupturas. Mais uma vez. Essa palavra rupturas foi uma mensagem que Deus me deu para compartilhar com líderes. Eu acredito que eu estou aqui no mesmo ambiente hoje, líderes que tem a sua perspectiva, ou seja, que tem uma vontade de compreender esse tempo que a gente está vivendo. O que mais se falou na internet, no período da pandemia, pelo menos eu me lembro, era a gente tentar discernir como seria depois. E, na verdade, nós pastores, líderes em geral, a gente entrava, discutia, fazia sala de reuniões, mas nós estávamos ali na dependência de Deus, porque ninguém sabia exatamente o que fazer. A gente ficava ali tentando discernir juntos, compreender juntos o que está para acontecer. Passado todo esse tempo, Deus me deu uma palavra que pudesse trazer um norte para a gente, pudesse entender que alguma coisa mudou. E não tem como você ficar aquém do que Deus está fazendo. Algo está para acontecer, uma grande colheita está vindo. Eu concordo muito com a palavra liberada ontem. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O Senhor está restituindo os anos que foram consumidos. É um tempo de colheita. Só que tempo de colheita, você tem que entender que tem 3 coisas importantes. Envergadura, você precisa de ter passos rápidos e você precisa ter mão firme. Envergadura, passos rápidos e punho firme. Envergadura por quê? Porque aqueles que colhem sabem muito bem que é o tempo mais importante de você se quebrantar, de você se dobrar. Pessoas que não colhem, elas têm normalmente suas costas rígidas, elas não se envergam. Deus quer trazendo a igreja por um tempo de quebrantamento, de jejum, é um tempo de envergadura. Passos rápidos porque existe um ritmo. Fale comigo, colheita tem um ritmo. Se você sai do ritmo da tua equipe, você atrapalha completamente a colheita que vai acontecer. E você precisa compreender esse ritmo que nós estamos. E você tem que ter punho firme. Porque segundo a lei de Israel, a semente que cai, você pode pegar? Quem sabe? Não. Segundo a lei de Israel, a semente que cai pertence ao órfão, à viúva, ao viajante, ao necessitado. Ele passa e pega, é dele. Porque o que está no chão não pertence mais ao dono da colheita. Então, se você vai colher, aprenda uma coisa: você pode acertar em tudo e errar no dia da colheita. Você pode esperar muito uma grande colheita, profecias pelo Brasil, tremendo. Só que eu já lhe disse, Deus dá para cada um segundo a sua capacidade. O talento foi assim: 5 para um, 2 para outro, 1 para outro.
O que ganhou um, nenhum merecia. Foi dado porque estava ali, vamos dar um para ele porque está no culto, coitado. Vamos levar pelo menos uma coisa para casa. Só que a gente lê aquele texto, se não fosse Jesus que tivesse falado, a gente ia questionar. Porque ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O texto está dizendo, porque ele deu cada um segundo a sua capacidade. E a gente pensa que ele vai dar segundo a sua necessidade. Não adianta você expor suas necessidades sem se capacitar para o que Deus vai fazer. Eu quero uma igreja grande, isso é só um desejo. Eu me capacitei para pastorear uma igreja grande, aí torna diferente. Deus quer fazer alguns movimentos nesse entendimento aqui. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto que eu vou ler para vocês. 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Quando Saul ele assumiu o seu reinado, ele ainda reinou com uma mente tribal. Porque nós estamos falando aqui de um período após 369 anos após Josué. É só você lembrar comigo que depois de Josué vem Juízes. O período de Juízes são 14 juízes, a maioria deles filhos nazireus, nascidos a partir de uma esterilidade. Você percebe ali que tem um período onde Deus levanta os juízes para reinar sobre Israel, mas não todo Israel. Talvez que reinou sobre mais pessoas foi Débora, mas na verdade você vai descobrir que eles reinavam sobre pequenas tribos, 2, 3, uma tribo. Eles não eram juízes sobre todo Israel. Esse período foi onde as mães tiveram suas próprias libertações, ou seja, elas geraram seus filhos nazireus, consagrados ao Senhor, e que nasceram gerando a sua própria libertação, ou seja, aquilo que estava no ventre, aquele que estava no ventre dela, seria a resposta para o seu futuro. E ali você descobre um período muito importante em Israel, esse período, como eu falei, de 369 anos, onde o tabernáculo em Shiló, e até que termina com esse último nazireu, ou seja, o último juiz, que é Samuel. Samuel ele tem uma tríade sobre ele, você deve se lembrar. Ele era profeta, ele era juiz, ele era sacerdote. Ele tinha sobre ele a autoridade nesses 3 ambientes, aonde Deus o chamava para realizar a tua obra. E mais do que isso, porque o tabernáculo foi destruído, ele era a própria presença de Deus, porque já não tinha um lugar fixo para poder adorar o Senhor. Havia se queimado, havia se perdido, a Arca da Aliança foi levada. Então a gente percebe que Ana, ela inaugurou um tempo de expectativa. Ana, mãe de Samuel, ela quebrou um tempo de silêncio, de frieza espiritual. Ela se engravida da sua própria libertação, como eu disse a você, porque na verdade isso representa o que acontece conosco. Você está gerando a sua própria libertação. É aquela visão de que dentro de você já tem tudo o que você precisa. É aquela visão de Jesus quando está se aproximando de um cego de nascença, os discípulos falam assim: olha, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E ali Jesus dá uma resposta fantástica, que na verdade é uma pergunta milenar, né? Por que nasceu cego? Por que nasceu desse jeito? Ele disse, não, ele não pecou no ventre, nem os pais pecaram, mas foi para que manifeste as obras do Pai. Quando fala obra é o que está pronto, obra é o que está? Se obra é o que está pronto, então Jesus viu dentro dele aquilo que nem ele via. Jesus falou, tem uma obra dentro dele que tem que vir para fora. E Jesus usa uma coisa tremenda que me leva lá para o Gênesis, quando ele pega o barro, novamente o Criador está com barro na mão. Ele coloca nos olhos do cego, ele não foi curado ali, ele foi lavar em Siloé por causa de uma palavra. Ele não tinha cura, mas ele já tinha uma palavra. E ali você descobre que Jesus traz um entendimento que fica muito claro para a gente. O Criador com barro na mão, era lá no Gênesis. Olhar para dentro de um cego de nascença, que não tem referência nenhuma, só escuridão, nunca viu nada na vida, e dizer, dentro dele tem algo que vai vir para fora, vai se manifestar. A cura ali não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Aí você chega lá no Gênesis e vai entender que no princípio criou Deus os céus e a terra, Bará. Deus traz a existência do nada. Só que o versículo 1 e 2 é só inventário. A primeira palavra de Deus dita nessa terra, nessa atmosfera, é haja. Qual palavra? Raiá. Raiá não tem a ver com Bará.
não é trazer à existência o que não existe. Não tem a ver com iates, não é trazer a existência de uma matéria-prima que já existe, pegar o barro e fazer o homem. Mas raiar é olhar para o meio da escuridão e dizer, luz, vem para fora. É olhar para o meio do nada e dizer, vem para fora. Ali não foi o sol que Deus criou. Ali, na verdade, Deus estava trazendo iluminação. Porque Deus não precisa de luz para trabalhar. Mas Ele estava avisando para as trevas que Ele estava chegando. E no momento que Ele fala raiar, não é barar. Barar significa trazer do nada. Ele estava dizendo, tem uma luz no meio do caos. Quando Jesus olhou para aquele cego, Ele está dizendo, tem uma obra dentro dele. Quando aquela mãe de um nazireu estava gerando filho, ela está dizendo, tem a minha libertação, está dentro de mim. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Na verdade, o sonho Deus já lhe deu, mas o que você precisa para realizar não está aqui fora, está aí dentro de você. Deus está dizendo, vem para fora, traz para fora, manifesta. Tem alguém recebendo aí? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. É interessante que Sócrates, né, na filosofia, ele usou o termo maiêutica, né? Porque sua mãe era parteira, e Sócrates, vendo a mãe dele tirando os filhos, tirando os bebês, ele cita a maiêutica, porque ele está dizendo, eu descubro que, na verdade, é só fazer boas perguntas que eu consigo tirar de dentro de você o que você tem. Então, isso não vem agora, né, dos coaches, vem lá de trás. Mas a filosofia estava dizendo aquilo que a Bíblia já está dizendo. A maiêutica está dizendo o quê? Eu estou trazendo para fora, está ali, só falta nascer. Irmãos, eu vou dizer, você pode até achar que às vezes é hipérbole de pastor. O Luciano acabou de dizer agora há pouco, olha, eu sinto algo aqui que eu não tenho sentido em outros adocs. Talvez lá ele sentiu outras coisas. Mas o que ele está percebendo aqui é que tem uma atmosfera diferente. Nesses dias também, Luciano, eu estou ministrando, não só na minha igreja local, mas eu tenho do Brasil afora, eu sinto no meu espírito, a gente está sendo empurrado para um tempo diferente. A igreja está sendo levada para um ambiente. É aquela história que o Senhor falou para Samuel, Samuel, vem, enche o chifre de azeite e vem, porque eu já me provi de um rei. Ele está dizendo, eu não estou indo até você, você que precisa vir até mim. Porque eu já me provi, a palavra hebraica está dizendo, eu estou vendo já o que eu vou fazer. Eu preciso que você venha onde eu estou, para você enxergar o que eu estou enxergando. Ou seja, enche o chifre de azeite. Até quando terás pena daquilo que eu rejeitei? Venha onde eu estou, porque eu estou fazendo coisa nova. E eu preciso que você veja o que eu estou vendo. Eu preciso que você enxergue o que eu estou enxergando. Porque eu preciso que você perceba que virou uma chave. Só que a gente está vendo um Samuel que está pegado ainda ao governo de Saul. Ele está emocionalmente envolvido ainda a uma estrutura, porque nós não estamos falando de pessoas, gente. Saul não representa uma pessoa, mas uma nova era de liderança que estava nascendo. Era como se Samuel dissesse assim, Deus, mas o Senhor está rejeitando Saul. Não estou rejeitando a pessoa dele. Eu amo Saul mais do que você, Samuel. Só que você tem que entender que está chegando uma nova era de liderança. Eu estou virando uma chave na minha história. E eu quero que você venha, porque eu vou fazer. Se você vier ou não, eu vou fazer. Mas se você vier, você vai enxergar o que eu estou enxergando. Pega o chifre de azeite e vem se encontrar comigo. Sabe o que Deus está falando conosco? Que Ele falou para você, vem. Talvez você nem sabe porque você veio a essa conferência, mas Deus disse, pega o teu chifre de azeite e vem. E você vai ver o que eu estou para fazer nos próximos dias. Tem alguém recebendo essa palavra aí? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Antes de eu continuar, eu preciso que você entenda uma coisa, para você consolidar essa ideia, esse entendimento na sua vida. Na cultura de Israel, se eu vou ungir o próximo rei, da mesma linhagem do rei atual, quem faz isso é sacerdote. Mas na cultura de Israel, se eu vou ungir um próximo rei, que não faz parte do sangue real atual, tem que ser profeta. Porque eu estou virando algo, eu estou quebrando uma chave. Então, quando ele diz, toma o teu chifre de azeite, Samuel, não vem com estola sacerdotal hoje. Não vem com peitoral. Não vem com roupa de sacerdote. Pode tirar a roupa de juiz. Vem de profeta. Eu preciso de profeta. Porque eu estou virando uma chave, é um novo tempo. Saul não representa uma pessoa aqui, querido. Porque a gente fica com pena de Saul. Igual Samuel ficou com pena da pessoa de Saul. Deus está dizendo, meu filho, eu o amo mais do que você, fique tranquilo.
Não se trata da pessoa dele. Se trata de um novo tempo que eu estou trazendo. Eu estou virando uma chave, uma nova era de liderança. Eu estou trazendo novos conceitos. E você tem que vir, porque eu já me provi aqui, eu estou vendo já. Deus está dizendo para você, eu já estou no lugar da tua provisão. Eu só preciso que você venha para enxergar junto comigo o que eu tenho para te mostrar nos próximos dias. E glória a Deus que você está aqui hoje, porque Deus está lhe dando palavra desde ontem, para que você enxergue numa perspectiva de Deus, do que Deus está para fazer. Eu vejo um desafio na vida de muitos líderes que querem chegar para a próxima fase, mas às vezes não conseguem romper com sistemas disfuncionais. Tem medo. Sistemas que não funcionam mais. Estruturas que não funcionam mais. Tema e assunto, sim, pesado. Porque ele envolve decisões importantes que tomamos na vida. Às vezes a gente acha que mudar de lugar resolve, mudar de igreja resolve, mudar de geografia resolve. Você já ouviu isso de muita gente e veio ouvir de novo. Isso não vai resolver. Se você não mudar a sua maneira de pensar, querido, não vai mudar a sua realidade. Quando nós não temos uma clareza, né? Às vezes nós achamos que fazer certo é o suficiente. Não adianta fazer certo, ou é crer certo. Você passa um ano inteiro numa sensação de muito trabalho e pouco resultado. E dizendo, eu fiz tudo certo, eu não duvido que você fez certo, só que não adianta o teu certo, por favor. Se você não conseguir achar a crença certa, segundo a palavra de Deus, é muito trabalho e pouco resultado. Mas se você consegue compreender o que está no coração de Deus, o que Deus está falando para o nosso tempo, você percebe que o vento vai soprar sobre as suas velas e vai dar velocidade às suas conquistas, sem que você tenha que fazer um esforço absurdo. A gente vive naquela perspectiva de muito movimento. Alguns anos atrás, eu recebi uma palavra simples, mas cirúrgica na minha vida. A frase dizia, quanto menos você se mexer, melhor. E eu ficava pensando, mas Senhor, eu preciso. Deus falava de novo, quanto menos você se mexer, melhor. E eu tive que aprender isso com salva-vidas, que dizia que ali ele fica ali esperando que nada aconteça, porque ele está ali trabalhando, mas ele não quer de forma alguma que aconteça um acidente, alguma coisa, mas ele tem uma palavra. Se alguém estiver afogando, ele vai urgente até essa pessoa. Ele foi treinado, ele foi preparado para isso. Quando ele chega lá, normalmente a pessoa está desesperada, já está no limite, ela está tentando, porque ela não está conseguindo mais suportar, ela está usando toda a adrenalina dela, e ele tem duas chances. Ou essa pessoa se acalma e deixa ele levá-lo para a margem, confia nele, ou essa pessoa leva um murro e desmaia para poder levar. Você sabe que eu tive que levar esse murro do Espírito Santo, meu salva-vida. Porque o ativismo tomou a minha vida de tal jeito que eu achava que tinha a ver com a minha condição, a velocidade, ia trazer crescimento ao ministério. Não passava de 100 pessoas, chegava a 200 e voltava para 150. Porque eu queria monopolizar tudo, não é porque eu queria, eu me sentia mais seguro assim. Até que um dia alguém falou para mim, onde tem concentração de poder, tem concentração de demônios. Se você concentra tudo em você, você concentra toda a resistência em você. Se você descentraliza poder, aí a segunda parte você não vai gostar, mas eu vou falar. Você descentraliza demônios. Que bom que você não entendeu tudo, porque você fala assim, então quer dizer que quando você vai aumentando a sua equipe, você distribui também. Eu não, mas eles vão. Um dia eu estava conversando com o pessoal antes da ordenação, dizia, vocês querem meu ordenado? Eu quero. Eu falei, olha, eu vou liberar um unção que está sobre a minha vida. Agora tem uns demônios que vêm contra mim, que vai querer correr atrás de você agora. Mas eu comecei a compreender que o crescimento não vem pelo meu ativismo, pela força, nem por força, nem por violência, seja pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a gente começa a perceber o seguinte, se eu compreendo isso, como Samuel, ele está vivendo uma nova era de liderança, uma mudança está para acontecer. Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é juiz, e mesmo assim Deus falou, até quando você vai ter pena daquilo que eu rejeitei? Então eu fico pensando o quanto eu tenho que vigiar, para que eu não misture emoção com missão, porque às vezes a emoção fala mais alto do que a minha missão. Eu preciso compreender que até Samuel se perde nessa perspectiva,
No período ali que Saul se torna rei de Israel por 40 anos, Davi foi ungido aos seus 16, 17 anos, Saul ainda reinou por 13 anos. Porque Davi foi tomar o reinado do Reino do Sul com 30 anos de idade, com 37 que ele reina sobre todo Israel. Esses 13 anos estava Davi ungido, estava Saul no ofício. E você começa a perceber que é a condição de muitos que estão vivendo hoje. Por quê? Porque tem ofício, mas não tem mais a unção. E os que têm a unção, às vezes não têm o ofício. Mas eu prefiro ter a unção no curral do que a posição no palácio. Eu prefiro. E eu tenho no meu espírito que essa nova era de liderança, ela quebra um pouco essa perspectiva de posição. Então você precisa compreender isso, não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Deus está fazendo. Claro que a gente continua ordenando pastores, apóstolos, continua, glória a Deus por isso, mas não se apegue a isso. Porque nos próximos dias você vai ver muito nome sozinho, ele dizendo, quem é essa pessoa aqui? Fulano. Ele carrega uma unção sobre a vida dele. Porque ele não precisa de uma posição, um reconhecimento para que a unção flua. A unção está sobre você e vai fluir aonde você estiver. Então eu percebo que existe um ambiente onde Deus estava levando Samuel, e ele precisava ser desatado na vida dele. Às vezes nós nos apaixonamos muito pelo modelo, mas não pela missão que nós temos. Um dia eu ouvi uma frase que eu falei, uau, isso tem muito a ver com a minha vida. Escreva, querida, a sua missão, a caneta. Mas a tua estratégia é lápis, para poder apagar quando precisar. Porque tem muita gente confundindo as coisas, estão casando com a estratégia e estão namorando a missão. A missão que Deus lhe entregou é inquestionável, ganhar vidas, fazer obra do Senhor. Mas a estratégia, a lápis, porque de tempo em tempo eu preciso compreender o que Deus está fazendo. Eu falava sobre o profeta Abacuque, mas o profeta Joel que foi citado ontem, no capítulo 1 ele está falando que está vindo uma tragédia. No capítulo 2 ele começa a falar que Deus está restituindo. Deus não muda o profeta, mas muda a mensagem. Aí você diz, mas uau, no primeiro Deus não mudou a mensagem, mas aqui ele muda por quê? Porque tem a mensagem para o seu tempo. Deus pode usar você mesmo, querido, que talvez até ontem tinha uma mensagem dizendo, não vai dar, não tem jeito, eu já tentei de tudo, isso antes dessa conferência. Deus não vai mudar o profeta, mas vai mudar a mensagem. Ele vai te dar uma mensagem que não vai roubar a tua missão, mas vai te dar uma nova estratégia para o que Deus está para fazer nos próximos dias. Tem alguém recebendo sim essa palavra? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe que às vezes você pode ser um grande líder, uma pessoa que está muito preparada. Mas você sabe que o maior desafio hoje não é o ministério da pregação, da entrega, da exposição bíblica, mas da liderança. Muitas igrejas, elas encroaram, elas não conseguiram crescer porque os líderes se preocuparam mais em pregar do que em liderar. E o maior desafio hoje não é pregar, porque, desculpe aí ser muito honesto, hoje tem pregadores de todo lugar. É o Google copiando e colando e falando e dizendo frases sem nem entender a etimologia. Não é uma crítica, mas amém por isso, a palavra está sendo pregada. A grande questão hoje é que o maior desafio se torna na liderança, de você ter uma visão clara, de você entender onde Deus está te levando, o chamado que Deus te tem. Eu estava numa conferência agora semana passada e fizeram aquele momento de mesa, e faz aquelas perguntas da hora, assim, você fala, uau, e alguém disse assim, apóstolo, o que é, talvez, fundamento para uma igreja, ela ser grande, ela poder romper? E eu busquei na minha mente, eu falei, Deus, tem tanta coisa que pode falar sobre isso. Na hora eu falei, originalidade. Porque se tem uma coisa que mantém o teu ministério firme, querido, é a teofania de Deus na tua vida. É a manifestação de Deus na tua vida. No Antigo Testamento, para uns era Jirê, para outros é Savaote, para outros era Roi, para outros ele é o Deus da cura, para outros, e aí você diz, mas Deus é só Rafá? Não, para ele foi. Só que quando Deus se revela a Moisés, ele diz, eu serei tudo o que você precisar. Mas cada ministério tem uma teofania, cada ministério tem uma origem, cada ministério tem uma característica original. Quanto mais original você for, mais influência você vai executar. Enquanto você se parece com tudo, você não se parece com nada. Deus te deu algo para você. Quem está entendendo isso, querido?
tem um raiar dentro de você que vai vir para fora. Você não precisa se modelar. A gente está vivendo um tempo de modelagem absurda, porque antigamente você tinha acesso só ao vizinho, um parente longe, alguma coisa assim. Hoje você abre o teu celular, você tem acesso a gente do mundo todo, fica se modelando. E o problema é que você se perdeu nisso aí, nós, podemos dizer nós, e às vezes perdemos a nossa identidade, a nossa chamada, a nossa característica. Existe uma chamada de Deus de volta a essa perspectiva. O texto diz assim: até quando terás pena? Fala comigo. Até quando terás pena? Você percebe aqui que a geração aqui, aquela geração do como era bom, né? Você já viu aquele suspiro que você dá assim... como era bom. Irmãos, por mais respeito que eu tenha à nossa geração do como era bom, né, a geração lá do Conga, do Quixute, eu fui longe agora, né? Do Topper. Você não lembra, Maquindas? Não lembra. Bamba, né? Quando coloca uma propaganda assim, você dá aquela uau, aí vem assim, como era bom, mas voltar ninguém quer, gente. É maravilha. Isso é uma falsa sensação que a gente tem de nostalgia, sabe? Como era bom. Só que você quer ir para a roça com o seu celular. Você quer ir lá sentir o sabor do passado, mas com a tecnologia do presente. Você quer... Fica lá 2 horas sem nada. Fica lá o dia inteiro sem nada. Você começa a falar, meu Deus, como é que eu acendo esse fogo? Como é que eu faço esse negócio? Cadê um micro-ondas? Cadê... Então a gente tem um pouco desse como era bom. Isso muitas vezes, querido, ele rouba da gente o que Deus está para fazer no presente, no futuro. Porque a gente fica preso, e quando eu falo de rupturas, é você compreender que existem condições, entendimentos, que Deus vai virar uma chave de tempo em tempo na tua vida. Estratégias que nós usamos. Quando eu falo desse tema, muita gente pensa que é modernidade, né? Na verdade não, é atualização. Tu pegar aqui um telefone velho atualizado, ele vai embora. Pega o novo desatualizado, trava. Não tem nada a ver com moderno, com idade, tem a ver com atualizar, tem a ver com entender. É Deus dizendo, Samuel, eu já me provi de algo novo, só que você tem que vir onde eu estou, você tem que chegar onde eu estou. Você tem que ver o que eu estou vendo, na perspectiva que eu estou vendo. Então, para essa nova era de liderança que Deus estava estabelecendo, era necessário que o profeta fizesse rupturas com aquilo que era antigo. E ali você percebe que era o governo que estava vigente. Apesar de Samuel ungir Saul só com vaso de barro e não com chifre de azeite, ele usou chifre de azeite para ungir Davi, porque tem que haver sacrifício, né? Matar um animal, sangrar, e tem que ter óleo. E o outro só foi um vaso de barro, de vários outros que não teve sacrifício, mas Samuel se apega a esse governo. Toda vez que o caos entra na atmosfera, Deus levanta profetas. Se você olhar na história desde Elias, o primeiro profeta de Israel foi Moisés, e depois sim você vai lendo a história dos profetas. Você vai perceber que eles foram resultado de um caos. Assim, não é diferente com a sua vida. A sua vida, querida, é resultado de um ambiente que precisava de alguém para transformar realidades. Você não aceitou Jesus ou foi trazido ao reino de Deus por um acaso. Existe uma necessidade à sua volta gritando pelo teu nome. Então você precisa compreender qual é a oportunidade, não, qual é a responsabilidade com a geração que você tem. Então aqui quando ele diz sobre Saul, eu diria o seguinte, até quando você vai ficar emocionalmente ligado a sistemas antigos? Sendo que eu estou dizendo, eu estou fazendo coisa nova. Quando você me ouve, pensa assim, apóstolo, mas eu não posso largar meus princípios. Eu também não. Eu não posso largar minha missão, eu também não. Mas eu preciso compreender que Deus está fazendo coisa nova. Você sabe a história do sofá velho, né? O sofá velho é aquele sofá bonito, de couro, você comprou ele... nem de couro talvez foi, né? Aquele que você comprou no início ali do casamento, nasceu o primeiro neném, deixou marca nele, né? Tem lá o primeiro gofo dele, ficou ali. Você tem aquele sofá ali que você sentava no cantinho dele, você tem assim, até a tua marca nele. Aí tu conseguiu construir uma casa nova, um apartamento novinho. Aí você falou assim, vou colocar fogão novo, geladeira nova, televisão nova. Aí olhou, mas o sofá vai.
Porque esse sofá aqui, meu Deus, isso aqui, meu Deus, isso aqui é história, isso aqui é... Aí tu passou, né? Porque arquiteto falou um dia para mim, você faz no mínimo 3 casas na sua vida, né? Primeiro casado, depois com os filhos, depois com os filhos vão embora, né? Aí tu vai para aquela 3ª casa, aí tu zerou mesmo, falou, não, agora é tudo novo. Aí tu olha para aquele sofazinho e fala, meu Deus. Você sabe que sofá velho representa muitas estruturas, querido, que elas querem mudar tudo, mas continuam carregando o sofá. Porque querem contar as histórias das marcas que tiveram. Só que a geração que está vindo, deixa eu te explicar uma coisa. Eles ouvem até uma vez a tua história, mas não estão nem aí para aquela marca do sofá, para aquelas marquinhas de cada lugar. Aquilo ali é coisa tua. Aquilo ali tem a ver com a sua nostalgia. Eles estão esperando algo novo. Então não adianta eu mudar a estrutura de marketing, eu contratar a melhor empresa que tem, tentar renovar a igreja, se eu manter aquele sofá ali. Porque a geração está vindo para sentar em outros lugares. A gente está querendo colocar eles naquele sofá velho. Existe uma ruptura acontecendo, querendo você ou não. Você pode até não gostar de mim, mas guarde a mensagem. Talvez daqui a um tempo você vai dizer, olha, eu acho que aquele negócio estava fazendo sentido. Porque tem uma ruptura acontecendo, Deus está virando uma chave, tem um tempo de colheita extraordinário. Eu preciso me preparar para essa nova fase que Deus colocou a sua igreja. E Deus não vai te dar porque você quer ter grande igreja. Deus não vai te dar porque você tem necessidade. Deus vai te dar segundo a sua capacidade. A chuva está vindo, mas você vai reter o que você pode. Existe uma coisa que você não pode parar de fazer nunca, fazer perguntas. Fazer o quê? Fazer perguntas. É a melhor maneira de você passar uma peneira na realidade da sua vida, desde a sua casa até mesmo no ministério. Porque quando você faz perguntas, você começa a perceber que as perguntas sempre serão as mesmas, mas as respostas vão mudar. Eu faço as mesmas perguntas à minha equipe por anos. E algumas delas estão ligadas a alcançar faixas etárias. Eu chego para o pessoal dos jovens e digo, olha, qual é a melhor maneira de alcançar os jovens agora? Mas apóstolo, a gente já conversou sobre isso há 3 anos atrás, mas é lógico que conversamos. A pergunta é a mesma, só que a resposta 3 anos depois já não é mais a mesma. Como que a gente vai trabalhar as crianças? Não, mas a gente já sabe, desde a PEC. Alguém aí ou não? Deixa eu ver, velho. Mais alguém? Velho. Eu fiz a PEC, então fica tranquilo aí, que eu fiz. Farelógrafo, tá bom, gente? Elefante, tá, aquelas coisinhas. Agora o que acontece? A pergunta é a mesma que fizeram há 40 anos atrás, nossos pastores lá atrás. Só que a resposta nunca vai ser a mesma. Quem está entendendo isso? Então faça perguntas, porque existem coisas que já passaram, que você precisa fazer uma leitura e compreender que você está sendo uma tampa ministerial, porque você não sai, não deixa ninguém chegar. Você está ocupando um espaço onde você precisa romper. Apóstolo, mas ninguém vai tomar meu lugar. Ninguém toma o teu lugar, irmão. Você precisa compreender que a chave está virando, você está sendo ampliado, você precisa romper. Você sabe que quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, haviam 7 filhos de Jessé na sala. Ele está com chifre, está com azeite, porque ele foi de profeta. Lembra que eu te falei? Deus falou, enche o chifre de azeite. Em outras palavras, eu quero um profeta hoje. Porque eu vou ungir um rei fora da linhagem de Saul. Eu vou ungir um rei de outra família. Então não pode ser sacerdote. Não pode ser juiz. É profeta. Só que Samuel está aqui. Você sabe, quando ele viu Eliabe, ele se empolgou, né? Ele se empolga. Porque ele não entendeu. Ele falou, peraí. Já que Deus quer um outro rei, ele deve querer um rei igual Saul. Ele viu Eliabe grandão, preparado, soldado, filho primogênito, e falou, é esse. Ainda bem que ele não falou, ele só pensou. Tem coisa que ainda bem que você não fala, você só pensa, né, irmão? Você já pensou tanta coisa nesses dias aí na conferência, né? Ainda bem que você guarda o coração. Aí Deus falou, meu filho, meu Deus, por amor de meu Deus, de mim mesmo, né? Pelo amor de Deus, eu não olho o exterior, Samuel. Eu estou olhando o coração. Eu me provi de um rei e ele começou a passar. Só que ele está com um chifre de azeite na mão. Só que o azeite não movimenta. O chifre está na mão do profeta, mas o azeite pertence a Deus. Eu não tenho como dizer, apóstolo, mas aqui eu estou na igreja e ninguém me reconhece. Irmão, ninguém é esse. Nós não temos esse poder político que as pessoas pensam que tem para poder reconhecer pessoas na igreja. A gente tem o chifre de azeite, mas o azeite é dele. Se ele não mexer, meu irmão, não adianta você esperar. A história, como você conhece, fica fácil da gente falar aqui. Nenhum deles. Ele orou na perspectiva humana, porque ali nós estamos diante daquela condição que você vai encontrar na história de Davi. 4 níveis. O não ungido,
O ungido, o anti-ungido e o ex-ungido. O não ungido quem é? Eliabe, irmão mais velho de Davi, preparadíssimo, a ponto de longe, no vale de Elá, de cima de uma montanha, olhar 800 metros ou um pouco menos, e ele enxergar alguma coisa e dizer, olha, a lança dele pesa tanto, a altura dele é essa, o peso dele é esse, porque só soldado preparado é que tem capacidade de calcular a distância uma coisa dessa. Davi olhou e falou, não estou vendo nada, estou vendo só um gigante. Então, o não ungido não significa uma palavra ruim, não, porque a gente precisa deles para calcular as coisas para nós. Porque para ver o tamanho do milagre, eu tenho que ter alguns comigo para poder dizer, apóstolo, não vai dar. Eu falo, obrigado. Eu só precisava saber isso. Então, eu não dispenso os não ungidos, porque, afinal de contas, de alguma maneira, eles são treinados para calcular. Eles são treinados para dizer para a gente, toma cuidado. E a gente fica ali usando eles. Só que você vai ver que Eliabe não era o escolhido de Deus. Muito menos você vai ver que Golias representa o anti-ungido. Agora, a grande questão é que Davi era ungido de Deus. Davi não foi ungido rei, querido. Davi foi ungido para servir. Ele não foi coroado, ele foi ungido. Porque ele foi assumir o governo 13 anos depois, na verdade, quase 20 anos depois que ele assumiu o governo todo. Na verdade, ele foi só ungido, não foi coroado. Deus te ungiu para. Só que você está achando que foi coroado, né? Que recebeu um cargo, um negócio. Davi é o ungido. Saul é o ex-ungido. A pior condição que tem nesses 4 níveis, querido, não é Eliabe. Talvez nem Golias, porque ele já está sumido mesmo, do capeta mesmo. Não é Davi, mas é o ex-ungido. É aquele que um dia teve a unção. E que a única coisa que ele sabe fazer hoje é pegar dardos e ficar tentando acertar os ungidos, indo para os meios de comunicação, tentando. Eles não compreendem que a próxima geração, eu não preciso ser contra ela. Existe uma frase que minha equipe fala, celebra e é nosso axioma. O teu sucesso é o meu alívio. Você pode falar isso para o irmão do lado? Então nunca tenha problemas com sucesso alheio. Amém. Até porque o Subirá vai lá, compra uma lancha, uma casa de praia. Aí o que eu vou fazer? Subirá, você viaja muito, não tem tempo para cuidar da lancha, não tem tempo não sei o quê. O teu sucesso é o meu alívio. Para que eu vou ter inveja dele? Para que eu vou ficar chateado? Eu vou ficar lá, meu Deus, eu não tenho minha lancha. Não, glória a Deus, Subirá. Você está rompendo. A gente viaja, Maquiandes, se você colocou um obreiro para pregar. E tu chegou daquela viagem, o pessoal fala assim, Mac, meu Deus, o cara arrebentou. O que aconteceu com você naquela hora? O teu sucesso, daquele obreiro, eu posso viajar de novo. Porque a igreja recebeu. A coisa aconteceu. Você entendeu? Agora, desculpa aí, né, gente? Aí já viram o inferno, né? Da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não, tudo jóia. Palácio em ordem, Branca de Neve em ordem. Todo mundo em ordem, todo mundo feliz. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Não. Tudo em ordem, palácio em ordem, Branca de Neve em ordem, está tudo em ordem. O dia que o espelho falou assim, tem, e é a Branca de Neve. Ah, meu irmão, mudou tudo, virou bruxa na hora. Contratou caçador, matador. Acabou com o reino. Por quê? Porque ela foi contrariada. Líder, quando alguém romper, glorifique por isso. Porque o sucesso dele, se o teu filho vai ser médico, um dia eu posso precisar dele. Qualquer conquista que você tiver na tua vida pode ser uma bênção para mim. Então compreenda, quando Davi foi ungido, o azeite foi exposto a 7 pessoas antes, mas nem se mexeu. Porque não é quem chegou antes, é quem chegou. Quando Davi chega, Deus falou, é esse. E você sabe que ele foi ungido entre seus irmãos. No momento que ele foi ungido rei, criou uma crise no palácio. Porque o Espírito de Deus que estava sobre Saul, foi imediatamente colocado sobre Davi. Aí vem aquela tese dos anos 90, né, quando Neuza Tiel começou a falar sobre guerra espiritual. Eu me lembro disso, mas crente pode ficar endemoniado? Não, mas aqui, Saul ficou endemoniado. É porque o Espírito que estava sobre ele, não ficou mais sobre ele. Ele veio sobre Davi. E ele agora fica oprimido porque começa a aparecer tudo que está dentro dele.
Só que essa crise do reino, oportunidade para Davi. Foi aonde Davi foi lembrado lá no reino, e foi. Você sabe bem que ele foi tocar, e muita gente fala, uau, ele tocou e Davi, Saul ficou calmo. Eu confesso que eu fiquei pensando, que música é essa maravilhosa, para eu poder começar a tocar lá na igreja e os demônios começarem a sair, né? Só que um dia o Espírito Santo falou comigo, meu filho, não tem a ver com a música que ele tocou. É porque o Espírito que estava nele, estava em Davi. E quando Davi foi se aproximando dele, aqui ele está começando a sentir paz, saudade que está aqui. Na pandemia muita gente se perdeu, muitos ungidos foram embora, muitas pessoas se afastaram. Querido, quando você chega na casa deles, eles falam assim, eu não sei o que está acontecendo, mas desde que você chegou aqui, eu estou sentindo uma paz. Você nem disse nada, você não tocou música nenhuma, mas é porque ele está com saudade do que ele tinha, porque está em você. A saudade do que ele viveu está em você. E ele diz assim, conta umas histórias para mim, você começa a contar o que está acontecendo, ele fala, eu estou sentindo arrepio. É porque ele está ali como Saul esperando a tua visita, querido, para sentir novamente o que um dia ele sentiu. Saul ficou calmo, não foi por causa da música, foi por causa do Espírito que estava sobre Davi. E Davi tocou tão bem que Saul falou com ele assim, eu tenho uma proposta para você. Qual a proposta, Davi? Você vai ficar aqui no palácio, na minha equipe, vai tocar comigo, vai fazer aqui do trabalho, vai viver comigo aqui. Davi falou, olha, eu posso, eu vou tocar, mas eu vou voltar para a casa do meu pai todo dia. Eu fico aqui no palácio, mas eu vou voltar para as ovelhas do meu pai todo dia. Porque não importa o quanto Deus possa te dar sucesso no palácio. Aprenda uma coisa, pessoas aqui vão ter muito sucesso lá fora. Mas aprenda como Davi, volta para as ovelhas do teu pai. Volta para o curral da onde você estava. A grande questão é que muitos prosperam e se esquecem de onde saíram. Mas Davi, diz a palavra, que ele voltava para casa. Ele podia ter ficado ali, o status era grande, eu sou agora o segundo, eu estou aqui trabalhando para o rei. Mas ele, não, eu preciso voltar lá para o curral de ovelhas. O segredo é básico, querido. Quando você estiver lá no curral, lembre-se da promessa do palácio. Mas quando chegar no palácio, não se esqueça de onde você saiu do curral. Se você consegue ter essa dinâmica da tua vida, você compreende quanto Deus vai te levar. Porque o problema de Deus não é te abençoar, é o quanto você suporta. É isso. É o quanto você suporta. Se você suportar sem se desviar, se você prosperar sem que isso roube a tua vida com Deus, se Deus projeta o teu nome para pregar, fazer o que for, mas a tua vida com Deus não é mexida, Deus vai te romper cada vez mais, cada vez mais. O problema é que alguns recebem uma prosperidade, uma coisinha à toa, o nome dele foi falado não sei aonde, ele, uau, eu sou o cara. Eu sou eu mesmo. Esse aí sou eu. Aí Deus fala, vamos cortar logo a bola dele aqui, porque não tem jeito. Mas você sabe que a perspectiva do ver, ela é muito confusa. Porque quando Deus chamou Samuel para poder ungir o próximo rei, Deus já tinha visto, mas eu preciso que agora você veja o que eu estou vendo. Acabou o tempo de exílio. Vamos lá comigo na Babilônia. 70 anos, quanto tempo? Eles estão voltando agora para Israel. Eles começam a reconstrói casas, Neemias reconstrói muros. De repente, colocar os fundamentos do templo. A Bíblia diz que quando o fundamento do templo foi colocado, aqueles que eram os anciãos, sacerdotes, que viram a glória da primeira casa, choravam alto, a ponto de se ouvir de longe. E aqueles jovens que nem sabiam falar hebraico, teve que traduzir naquele dia, quando Esdras está pregando, teve que ter tradução, porque ele só falava língua babilônica. Eles ouvindo as profecias, nunca viram a glória da primeira casa, eles gritavam tão alto que dava para ouvir em todo lugar. Só que a Bíblia diz que quando os anciãos olhavam a estrutura nova, enxergavam a antiga. A culpa não era deles. Eles queriam enxergar, mas não conseguiam. Eles olhavam para o novo, enxergavam o antigo. Olhavam para o novo, mas a cosmovisão deles não permitia que eles enxergassem o que está novo aqui. E quando eles olhavam, eles choravam. Enquanto aqueles que estão vendo pela primeira vez estão regozijando. Eu quero dizer para você, querido, que existe um batismo nessa ruptura na tua vida. Existem coisas que você já entendeu na tua mente, mas você não consegue enxergar na tua visão.
Você quer enxergar, você quer entender o seu tempo, você quer sair da mesmice, você quer romper. Eu já lhe disse, não adianta eu ficar com o ministério fazendo certo se eu não crer certo. É só a sensação não resolve, de que eu trabalhei muito durante o ano, a igreja não rompe, o ministério não rompe, a célula não rompe, a família não prospera, está do mesmo jeito. É aquela velha história de andar em círculos. Os judeus me ensinam muito, e uma delas foi isso, é andar em espiral. Porque quando eu ando em círculos, eu estou no mesmo lugar, do mesmo jeito, com a mesma mente. Mas quando eu ando em espiral, eu estou no mesmo lugar, no mesmo casamento, na mesma igreja, com o mesmo líder, só que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu estou no nível mais alto, porque eu vou subir em nível mais alto. Então você precisa compreender que o excesso de esforço não vai resolver o teu problema se você não tiver a crença certa. A ruptura, querida, ela começa na tua mente. Começa onde? Na mente. E o maior desafio é você compreender essa perspectiva do que tem lá do outro lado. Então faça perguntas, fala para o teu irmão, faça perguntas. Faça perguntas o tempo todo, porque enquanto eu não compreendo o que Deus está para fazer, uau, não tem jeito. Agora, quando eu lidero, existe uma coisa fundamental. Liderança e validação não caminham juntas. Quando caminha, maravilha. Fale comigo, criatividade e validação não caminham juntas. Liderança é criar, liderança é tomar as rédeas. Você sabe uma coisa que o exército de Israel ensina muito interessante? Olha bem que interessante. Eles não ensinam o soldado de Israel a cumprir ordem, mas eles ensinam o soldado de Israel a cumprir missão. Pode ser a mesma coisa. Não. Espera aí. O Luciano chegou e falou ali para mim, falou, olha, vai lá fora, Joel, e resolve lá. Tem um pessoal lá fora querendo entrar, mas resolve para mim. Eu chego lá e falo, gente, não entra porque não fez inscrição, acabou, não tem jeito. Eu cumpri uma ordem, sim ou não? Eu chego aqui, o irmão foi embora, e tinha um amigo dele que ele queria muito ver, nem entrou, que veio falar com ele. Não, desculpa, eu cumpri tua ordem. Eu resolvi, não tinha pulseira, não entra. A culpa é minha ou dele? Dele. Eu falo, olha, eu fiz a minha parte. Agora eu chego lá, eu percebo a situação. Eu falo, peraí, ele falou para eu cumprir uma ordem, mas eu tenho uma situação aqui, ele está pregando, ele não tem como perguntar para ele, e eu vou assumir a autorresponsabilidade. Eu vou mandar entrar. Aí, depois, pode ser que ele vai brigar comigo, e pode ser que não. Só que a responsabilidade é minha. Eu vou lá para o campo de batalha, não para cumprir ordem, missão. É vencer o inimigo. Agora, se eu precisar tomar decisões ali, eu vou tomar as decisões. Eu preciso compreender que Deus está chamando pessoas, querido, que estão prontas para a autorresponsabilidade. Eu não estou querendo quebrar paradigmas de ordem aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho discípulos. O que eu quero dizer para você é que eu amo quando meus discípulos estão no flow dele. Nós temos uma métrica de culto, ok, a gente está num tempo diferente, você tem que tomar cuidado de não ter cultos longos demais, cada um faz a sua leitura. E quando dá 22 minutos ali, começa, o louvor já termina, entra alguém, vem, e tem todo um fluir de Deus. Tá mais. Só que se o meu líder de adoração está no flow dele, dá até aquela olhadinha para mim, mas não precisa nem olhar, porque naquela hora é dele, assuma a responsabilidade, vai dar bem ou vai dar mal. Porque eu posso dizer para ele, olha, foi tremendo, você ficou meia hora adorando e foi maravilhoso, você está no teu flow, porque é na tua chamada. Eu preciso ter poder de decisão, e líderes querem equipes assim, querido. Alguns anos atrás, no Projeto Vida, a gente passou um tempo muito difícil. A gente tinha comprado um terreno, construído. Chegou uma hora que as nossas finanças, elas estavam tão fora da nossa realidade, que eu tive que levar para casa todos aqueles papéis, chamar tudo que tinha, não tinha tempo que eu não administrava, e eu tomei algumas decisões. Eu comecei a arriscar saídas, pelo menos 30, quase 40% das nossas saídas. Naquele processo todo, eu tive que tomar decisões muito relevantes, e era necessário naquele tempo. E uma delas, eu tinha olhado o meu plano médico, eu falei assim com o meu administrador financeiro, olha, pode cortar isso aqui, põe municipal mesmo, isso aqui é muito caro, todo mundo está sangrando, então faz o meu também, vamos embora. Isso durou por muito tempo, a igreja se retomou, a gente construiu, as coisas tomaram a dimensão, só que as decisões que eu tinha tomado eu não revoguei, até porque muitas delas trouxeram saúde para nós. Eu percebi que não era necessário algumas daquelas saídas. Eu tenho 4 filhos, um dos meus filhos estava criando uma escoliose de mais de 70 graus, já estava assim, tortinha a coluna dele,
o braço dele praticamente ficava um buraco aqui nessa parte, e a gente com muito medo da cirurgia, porque a gente foi especialistas, cada um tinha uma perspectiva, até que nós chegamos num que, digamos, é o melhor e tal, era o cara. E quando a gente sentou com ele, ele disse assim: eu vou fazer a cirurgia do teu filho, e a gente vai colocar titânio e tal, e foi dando toda a métrica, eu me formei em tal lugar, eu tenho uma técnica que tal, e convenceu. Quando ele convenceu a gente, ele falou assim: pai, você tem plano médico nacional? Eu falei: mais ou menos. Porque essa cirurgia é um pouquinho caro. Eu falei: pouquinho quanto? Já pensei que eu tinha que vender, né? Porque pai é assim, não é? Você não tem esse negócio, eu não vou fazer. Eu falei: doutor, pode marcar a cirurgia, que a gente paga, ou vê o que vai dar, está resolvido. Chega em casa. Aí eu falei: Silvia, parece que era uma coisa em torno de mínimo 200 mil reais. Eu falei: olha, não é barato, mas o Ian precisa. Aí liguei para o meu administrador financeiro. Falei: lembra aquele dia que eu dei uma ordem para você? E você precisava cortar de todo mundo o plano e tal, e o meu era para ser só da cidade. Ele nem sabia o motivo que eu estava perguntando. Ele falou: apóstolo, o senhor faz o que o senhor quiser, mas eu não cumpri ordem, não. Faz o que o senhor quiser. Ele falou: olha, o senhor vai ficar chateado comigo, mas essa ordem eu não cumpri. Eu fiz o que eu achei melhor. Eu mantei como era. Aí eu falei: glória a Deus. A gente não pagou R$1. Sabe o que é isso? R$1. Mas porque alguém estava no flow dele, na missão dele e na liberdade dele, de cumprir rupturas que às vezes são necessárias. Podia dar errado? Podia. Mas é autorresponsabilidade. Deus quer levantar uma geração não inconsequente. Vocês estão me entendendo ou não? Não é inconsequente, não é rebelde, mas que entenda que a gente está entrando num período diferente. O governo de Davi é um governo completamente diferente de Saul, querido. Deus queria implantar um novo tempo à nação de Israel. E exatamente ele precisava de um profeta para poder chancelar aquele momento. E eu quero hoje, na liberdade que eu estou nesse altar, ser como profeta sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre aquilo que já está em você, sobre o raiar de Deus que já foi colocado. Eu não vim te trazer nada novo. Na verdade, tudo que eu estou falando você já sabe. Eu estou apenas chamando a existência, dizendo: o raiar, vem para fora. Nasce esse filho, está na hora de nascer. Chegou a hora do nascedouro. Tudo que estamos gerando por anos, que a igreja está gerando por anos, eu digo para você, esse ano, os próximos meses, tem uma velocidade. Deus está com pressa. Uma grande colheita vai acontecer. E Deus precisa de líderes que rompem com religiosidade, rompe com religiosidade, com estratégias que não funcionam. Funcionou há 40 anos atrás, glória a Deus por isso, mas Deus está trazendo um novo tempo, um novo entendimento. Talvez você está com aquele sofá velho lá, desculpa, bota lá fora na rua, deixa alguém levar esse sofá velho, porque Deus tem móveis novos, tem entendimento novo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se ponha de pé nesse momento, querido. Fale comigo: rupturas. Você está pronto para elas? Nessa nova era de liderança, querido, não tem a ver com ofício, não tem a ver com reconhecimento. Se você ainda está esperando que as pessoas concordem ou reconheçam, sabe aquela visão lá do senhor, de quando o golfinho está lá dando aqueles loopings dele, só que a gente não olha o detalhe, né? Ele dá um looping. Você deve ter visto na televisão, ou lá mesmo, ele vem, peixinho na boca. Ele dá dois peixinhos na boca. Para ele tudo bem. Ele foi treinado a fazer para comer. Fazer para receber um agrado. Para você que converteu-se há 1 mês, também tá bom, 6 meses. Agora um monte de crente velho, esperando tapinha nas costas. Esperando que alguém venha e te fale: uau, olha o que você fez ontem, foi tremendo. Irmão, perguntaram um dia para um arquiteto muito famoso inglês, e disseram para ele assim: já senhor, já idoso, fez altos projetos, esse arquiteto, altos projetos, me sumiu o nome dele aqui agora. A repórter chegou para ele e falou assim: olha, a gente quer saber qual a sua maior obra. Você sabe a resposta dele, né? Mas olha,
Você tem prédios enormes, você tem obras. A gente tem curiosidade de saber qual a sua obra mais importante. Ele só respondeu para ela assim: a próxima. A próxima. Pode ser tremendo o que você fez. A última música que você fez, Fred, pode ter sido tremenda, mas a melhor música é a próxima. É a próxima. Você pode ter pregado um sermão, você pode ter realizado tal coisa, você pode ter feito. Irmãos, o que foi feito, foi feito. Está registrado. Fique em paz. Lá no trono branco, lá no julgamento, vai estar tudo registrado. Mas larga esse negócio de ficar vivendo de passado, querido. Larga esse negócio de ficar, sabe? Não, mas antes que era melhor, você está travando o novo de Deus na tua vida. Eu não estou desconsiderando o teu passado. Eu estou dizendo para você que tem uma ruptura acontecendo aqui, tem um hiato aqui, e nós precisamos romper para o novo tempo da nossa história. Mas se você não deixar isso acontecer na tua mente, não adianta você mudar a estrutura da igreja, a roupa, mudar a linguagem. Você tem que mudar a sua maneira de pensar para o novo de Deus. Samuel, até quando terás pena do que eu já rejeitei? Eu já rejeitei, você está agarrado aí ainda. Vem, pega o chifre de azeite e vem, porque eu já me provi da tua resposta. Só que você tem que vir onde eu estou. Eu não vou te visitar aí mais. Você que vai vir aonde eu estou, porque eu já estou vendo o livramento, eu já estou vendo o que você precisa, eu estou vendo a estratégia que você necessita, a resposta que você necessita. Há uma ruptura acontecendo aqui hoje. Levante suas duas mãos, Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que multidão é essa maravilhosa aqui hoje, meu Pai. Que o Senhor possa mover de uma maneira extraordinária sobre cada mente aqui agora. Que as rupturas que precisam acontecer ainda hoje, meu Pai, elas aconteçam nesse altar. Que o Senhor traga respostas que muitos estão buscando e precisando para romper na vida. Ó Deus, aqueles que estão presos aos acontecimentos do passado e não conseguem ver o futuro. Aqueles que olham para aquilo que é novo, mas como aqueles anciãos chegados da Babilônia, não enxergam o que Deus está fazendo, porque estão olhando para o passado. Meu Pai, leva-nos a enxergar a frente do nosso tempo, porque o Senhor está preparando uma colheita para hoje, para esses próximos dias. E o Senhor precisa de homens e mulheres, não cumprindo ordens, mas cumprindo a missão que foi dada, para que aconteça um grande e poderoso avivamento. Espírito Santo de Deus, derrama uma chuva de palavras, uma chuva de conhecimento, para que cada um possa reter aquilo que precisa, aquilo que necessita. Ah, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus.